Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos. É uma alegria mais uma vez poder estar neste santuário para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por este maravilhoso privilégio que o Senhor dá à minha pessoa de poder convosco servir e adorar o Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, aos Coríntios, capítulo de número 16. Aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 19. Aleluia. Aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 19. Todos já têm? Assim está escrito a santa palavra de Deus. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém. Queridos e amados irmãos, antes de direcionar a palavra de Deus aos vossos corações, eu gostaria de sugerir, como uma loucura de um pregador que é apaixonado por Deus e meio maluco, meio doido por Jesus, sugerir dois temas para esta noite. Se eu gostar do primeiro, fique com ele. Gostar do segundo, fique com ele. Tá? O primeiro tema que quero sugerir a você é a oitava igreja. Tá bom? O segundo tema é a igreja fundada na casa da Águia Velha. Amém? A igreja da Águia Velha. Escolhe um dos dois, se você quiser, fique com ele. E é isso que Deus falará conosco. Paulo agora está escrevendo a sua carta aos irmãos que estão na cidade de Corinto. Que carta foi essa? Ou melhor, quantas cartas Paulo escreveu, meus irmãos? Alguém sabe me dizer? 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. Há quem diga que ele deva ter escrito a 14ª, que foi a epístola aos Hebreus, e não teve coragem de assinar. Eu quero crer e acreditar que pela literalidade, pela escrita, pelo jeitão de escrever, foi mesmo Paulo. Por quê, pastor? Porque ele fica 14 anos no deserto. E deserto, você sabe que é provação. Sim ou não, meus irmãos? 14 anos na luta, esperando o tempo de Deus, na prova. Ó Senhor, me visita, Senhor, fala comigo, Senhor, quando chegará a hora, quando chegará o momento. E aí Deus dá a oportunidade para ele de escrever 14 cartas, uma para cada ano do deserto. Ou seja, enquanto Paulo está no deserto sofrendo, Deus está preparando o triunfo para a glória do seu santíssimo nome. Então eu acredito que também a carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu. Todavia, vamos ficar apenas com essas 13. A primeira que ele escreve, qual é, pastor Géser? A última eu já sei, pastor. É aquela carta que Paulo escreveu ao irmão Timóteo, que ele fala, escreve a antessala de sua morte. Irmãos, eu já tenho a minha alma entregue por aspersão, eu acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Essa aí é a carta que ele está escrevendo, pronto para morrer, pronto para entregar. Eu sei que essa é a última, pastor Géser, mas a primeira é essa que nós temos acabado de ler, é a carta aos irmãos em Corinto, aos corintianos, aos que moravam na cidade de Corinto. E Paulo, quando escreve esta carta, ele já não tem e não teria a experiência de ter escrito 14 cartas, porque esta é a primeira. Sim ou não, meus irmãos? A 14ª, quando ele vai escrever, ou a 13ª, sei lá, se você crê assim, ele escreve com uma experiência, e ele traz detalhes, mas a primeira ele vai pontuar, e vai escrever de acordo com aquilo que ele aprendeu durante os anos de sua vida. Assim como você também aprendeu, será numa escola do Brasil, quiçá aqui no Japão, eu tenho certeza que a professora te ensinou assim, uma carta se deve escrever contendo começo. Aí, vocês são inteligentes, eu sou apaixonado por igreja inteligente. Começo, meio e fim. Paulo vai dizendo e vai escrever a primeira carta como? Utilizando esta sequência, começo, meio e fim. Amém, meus irmãos? E aí ele começa e fala sobre as coisas iniciais, do teor dela, ele faz o meio, e lá nos alinhavos finais, e no versículo 4,5, pastor, tem versículo 4,5? Tá aí, vê aí para mim, por gentileza. No versículo 4,5, ele vai tratar do que ele vai chamar de final, ou finalmente. 4,5, pastor, nunca ouvi dizer isso. Entre o versículo 4 e o versículo 5, tem algo que a gente chama de capte,
que não é Bíblia, todavia é a editora que escreveu, colocou lá para a gente achar mais fácil o assunto. O que esse editor escreveu aí? Na minha versão, esse editor escreveu assim: os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Então ele vai finalizar a sua carta, ele vai passar a régua e fechar a conta, ou fechar a conta e passar a régua, e ele vai entender que ele precisa mandar algumas recomendações e também algumas saudações. E aí ele traz aí nesses versículos até o 16, até o 19. Quando ele chega no 19, ele dá uma nesga fantástica para mim. Eu fiquei apaixonado com esse versículo. Por quê, pastor? Porque ele diz assim: as igrejas da Ásia, a igreja de Corinto, a qual eu estou escrevendo, mandam saudações. Glória a Deus. Entendeu isso ou não? Então vem comigo. Quando ele está pregando pelas igrejas da Ásia, passando pelas congregações da Ásia, os irmãos das congregações da Ásia disseram: pastor Paulo, aonde o senhor for, aonde o senhor chegar, manda o nosso abraço, manda a nossa saudação, manda a nossa recomendação. E como é a primeira carta, ele não pode pisar na bola, ele põe na carta aquilo que eles recomendaram. Eles mandaram saudação, mandaram recomendação, Paulo coloca, Paulo escreve e diz: os irmãos da Ásia vos mandam saudações. E aí eu fico apaixonado, porque quantas igrejas nós temos na Ásia, meus irmãos? Não tenha vergonha não, está certo mesmo. Quantas? 7 igrejas na Ásia. Pastor, onde está isso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 16, e assim até o capítulo 3, versículo de número 18, que vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra aqui. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, qual outra? Sardes e Esmirna. Aí já temos 7. Então 7 igrejas da Ásia. Quando Paulo passou por elas, pregando, ensinando, admoestando, ou pelo menos fazendo uma visita pastoral ou apostólica, eles disseram: manda abraço, manda saudação. Então me dá a entender, e a ideia que eu tenho é que as igrejas da Ásia são igrejas poderosas, são igrejas portentosas, são igrejas que têm pelo menos condições de receber o apóstolo Paulo. Então eu acredito que são as melhores, as mega churches, as poderosas, aquelas onde tem toda uma estrutura. Eu acredito que o som é de primeira, a qualidade do povo é uma qualidade muito boa, a estrutura da igreja como organização vai bem, como organismo também vai bem, está tudo maravilha. Paulo passa, eles mandam um abraço, eles mandam uma recomendação, e Paulo não se faz de rogado. Paulo diz: eu vou enviar para os irmãos de Corinto uma recomendação. E aí, pastor, nós temos 7 igrejas da Ásia, e agora o senhor falou que vai pregar sobre a 8ª, mas nesse versículo é o único que eu encontrei na Bíblia que a gente encontra 9 igrejas. Pastor, que salada é esta? 7 que estão na Ásia, 8ª é a que eu vou pregar hoje, e a 9ª, pastor, a 9ª é a de Corinto, que Paulo está escrevendo para ela. Então no versículo, 9 igrejas. E qual é essa 8ª igreja, pastor? É a igreja que está na casa da Águia Velha. Pastor, que Águia Velha? Que loucura é essa, irmão? Se você estudar a etimologia do nome, você vai ver que Áquila significa águia e Priscila significa velha. Sabe disso ou não? É só procurar lá no livro do pastor Evandro, ou procurar no Google da vida, você vai encontrar. E eu quero falar para vocês que, por favor, vão descobrir o vosso nome. Eu fico chateado com as pessoas que dizem: não, pastor, eu não sei o que meu nome significa. Todo nome tem um significado. Eu estava pregando em Newark, New Jersey, e aí eu preguei uma palavra mais ou menos assim como essa, dizendo assim, acerca da nomenclatura, do significado do nome. E o menino falou comigo depois do culto: pastor, como é que é o significado do meu nome? Eu disse: qual é o teu nome, filho? Ele disse assim: meu nome é Miramar. E aí eu disse: rapaz, eu não lembro agora o que significa, mas eu acredito que sua mãe ou seu pai estavam olhando o mar, estavam mirando o mar, colocaram o seu nome. Mas todo nome vai ter um significado. Tem ou não tem, meus irmãos? Pode procurar. Quem sabe aqui o significado do nome? Quem sabe? Eu sei o significado do meu nome. Meu nome é Géser, e o significado é formação. Eu acho bonito, eu acho interessante, porque a esposa ficou grávida há mais ou menos 10 meses atrás, porque o meu filho nasceu de 8 meses. Há 10 meses atrás, ela fica grávida e nós vamos procurar o nome. E aí nós encontramos o nome Nathan, ou Natan. E o nome Natan significa presente, surpresa de Deus.
E eu coloquei o nome do menino. Tão verdade é que o menino nasceu de 8 meses. Ninguém estava esperando. Eu estava pregando em Richmond. Tive que voltar correndo. Paguei caro uma passagem. Voltei rápido. E o menino nasceu para a glória de Deus. Está alegre, feliz lá em casa. Abençoado. Então o significado do nome é importante. Então nós temos esse versículo, a águia velha. Quem é a águia velha, pastor? É o casal Priscila e Áquila, que tem uma igreja. Pastor, tem uma igreja? Eles estão aí sendo comparados. Eu fico apaixonado com Paulo. O teor de Paulo me toca, pastor Haroldo, porque na mesma proporção, no mesmo paralelo que ele põe as poderosas da Ásia, que ele põe as famosas da Ásia, ele põe a pequena congregação da águia velha. No mesmo versículo, no mesmo patamar, ele diz, não é que as poderosas são famosas, são grandes, não. A águia velha também tem que estar no mesmo nível de igualdade. Todavia, há uma diferença, bendito seja o nome do Senhor. E qual é essa, pastor? Qual é a diferença da 8ª igreja? Ou qual é a diferença da igreja da águia velha? Está no texto. Qual é a palavra que tem de diferente aí, meus irmãos? Vê aí para mim, por favor. As igrejas da Ásia mandam o quê? Saudação. Saúdam-vos as igrejas da Ásia. Mas a igreja da águia velha manda como a saudação? Afetuosamente. Essa palavra sente no versículo para mim. Essa palavra eleva no versículo. Por quê, pastor? Porque as poderosas, as grandes, as megas churches, as poderosas, as estruturadas, aquelas de tal envergadura, não mandam afetuosidade. Mas a pequena congregação na casa da águia velha tem afetuosidade de sobra para dar e vender. Pastor, o que é afetuosidade? Afetuosidade nada mais é inicialmente do que carinho e comunhão. Nada mais é do que amizade intensa, relacionamento maravilhoso. Ou seja, as mega churches, você entra, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o seu telefone, ninguém sabe o número do seu sapato, tão pouco onde você penteou o cabelo, tão pouco onde você mora. O pastor não quer nem saber de você, nem tem seu número de telefone. Mas quando você vem numa igreja da águia velha, como aqui esta noite vamos viver, aqui todo mundo sabe onde você mora, é seu amigo, ama você, te abraça, te dá carinho, te demonstra. Por quê, pastor? Porque a igreja é unidade, igreja é comunhão. Não existe esse negócio de igreja ficar um para lá, outro para cá, de zigue-zira com um, de zigue-zira com o outro, não. Igreja, meu irmão, é relacionamento familiar. Por quê? Porque há um Pai Todo-Poderoso e nós somos o quê? Somos irmãos. E se somos irmãos, eu como na mesma mesa de você, eu durmo no mesmo quarto que você, e o nosso Pai é o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso. Então, na poderosa não tem afeto, sim ou não? E por que na da águia velha tem afeto? Porque até o próprio Cristo foi apaixonado por afeto. E ele então, e é tão verdade que ele diz assim no seu capítulo, no capítulo 14, versículo 18 do Evangelho de João, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele disse ou não disse? E por que ele diz orfandade ou orfanidade, como queiram? Eu não vou deixar vocês órfãos, porque ele viveu orfandade. Como é que é, pastor Géser? Eu nunca ouvi isso. Pois é, Cristo teve esse sentimento. Como o pastor ele teve esse sentimento, sim, meu irmão. Fala para mim quando é que aparece o Pai na história de Jesus durante a sua caminhada, durante a sua trajetória. Fala para mim, quando é que aparece a figura paterna? Ah, pastor, ele é conhecido como filho do carpinteiro. Fala-se acerca do filho do carpinteiro, mas do carpinteiro não diz nada. Tão verdade é que aos 30 anos de idade, Deus precisou colocar-se em pé no trono da sua glória e dizer o seguinte: todo mundo está querendo saber quem é o Pai. Desde quando nasce, a Maria vai lá registrar o menino e alguém diz: como é o nome do Pai? Senão eu não dormi com ninguém para ele nascer. Eu fui enlaçada por obra e graça do Espírito Santo, eu não sei quem é o Pai. E aí alguém diz: mas não sabe quem é o Pai? Não, porque o seu primo aí, o João, ele é filho de Zacarias e Isabel, a mãe dele, ele tem pai. E o seu filho disse: não, o José cria, mas não é o pai. Aí aos 30 anos, o Todo-Poderoso se levanta e diz: eu tenho que dizer quem é o pai. E no dia do batismo dele, o céu se abre, a pomba desce e o pai grita: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Ou seja, ele viveu o sentimento de orfandade. É por isso que ele não quer me deixar órfão. É por isso que ele não quer me deixar. E o sentimento de orfandade ou orfanidade significa dizer ausência de afeto, ausência de carinho. Você acha que Deus, o Senhor Jesus, fica feliz em uma igreja que não tem carinho?
que termina, vai todo mundo insensível embora para casa, um nervoso com o outro. Eu não gostei dela porque ela pintou o cabelo na mesma tintura da minha. Eu gostei dela porque o sapato dela é igual a minha. Olha lá o teto dele, comprou no mesmo mascote que o meu. A gravata é igualzinha, podia ter vindo ontem com essa gravata, é incrível. Eu não gosto dele por causa disso, eu não gosto dele por causa daquele irmão. Nós estamos em uma unidade espiritual aqui. Aqui há afeto, aqui é a igreja da água velha, e aqui tem unidade para a glória do nome do Senhor. Diferente das mega churches. Pastor, me prova sim, Senhor. Porque essa igreja tem afeto, porque essa igreja tem carinho. Porque Paulo, meu irmão, quando ele vai escrever para a igreja de Corinto, ele escreve com um propósito. Que propósito, pastor? A igreja de Corinto já começa dando problema para Paulo. Por quê, pastor? Veja o capítulo 1 da primeira carta. Veja, volta aí algumas páginas. E veja o capítulo 1 da primeira carta. Vamos entender isso aqui, estudar isso aqui, expositivamente. Capítulo 1, versículo 10. O que está dizendo, pastor? Diz assim, eu quero que você acompanhe comigo paulatinamente. Rogo-vos. O que é rogar? É pedir? O que é rogar? É clamar? Não. Rogar é insistir. Rogar é entrar e pedir ao Senhor Jesus no capítulo 14, versículo de número 13 de João. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo Consolador. Ou seja, eu sairei da terra, entrarei dentro de Deus e tirarei lá de dentro de Deus o seu mais íntimo interior, o seu íntimo ser, ou seja, o Espírito Santo, e vou entregar para vocês. Ou seja, rogar não é só pedir, rogar não é só clamar, rogar é insistir e fazer alguma coisa. Então Paulo está escrevendo o quê? Ele está dizendo: meus irmãos, eu não só peço, eu não só insisto, mas eu estou aqui pedindo, implorando para vocês o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos. Veja que ele vai pedir uma coisa para irmão. Está dizendo parceiro aí, meu irmão? Está dizendo colega aí? Está dizendo companheiro aí? Não, está dizendo o quê? Irmãos. Eu rogo-vos, irmãos, pelo meu nome. Está dizendo pelo nome de Paulo aí? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Então tá, as irmãs da cantina diz uma coisa, as irmãs de oração diz outra, o ministério diz outra e o corpo de obreiro diz outra. E assim está dizendo? Todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. O que é dissensão, pastor Géser? É luta, é contenda, é um diz que me diz, é aquela fofoquinha, aquele enredozinho no meio. E aí, pastor, a igreja de Corinto, Paulo encontrou o problema e já começou a dizer: eu rogo que vocês não tenham dissensão, todavia vocês sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. O que é mesmo sentido? Todo mundo sente o que um só está sentindo. Se todo mundo está sentindo o que um só está sentindo, a dor vai ser geral. Quando a dor é geral, não dói tanto, glória a Deus. E o mesmo parecer, tudo que um pensa, todos devem pensar. Se nós aqui tivermos em parceria com o pastor pensando o que ele está pensando, a glória de Deus descerá sobre nós, a unção de Deus virá sobre nós, o crescimento vai chegar, porque o pensamento dele é um pensamento para o crescimento, é um pensamento para a glória de Deus. Então, um mesmo sentido e um mesmo parecer. E a igreja de Corinto não tinha isso, tinha contenda, tinha dissensão. Vamos lá, versículo 11: porque a respeito de vós, igreja de Corinto, me foi comunicado, me foi falado pelos irmãos meus, os da família de Cloé ou Chloe, como você quiser dizer, foi-me comunicado que há entre vós contendas. Aleluia. Pastor, aí o senhor tem que cuidar, porque o pastor Paulo, ele entrou dentro de um negócio que a gente chama fofoca. Ele falou da família porque alguém tinha dito para ele. Oi, pastor Géser, ele entrou dentro de fofoca. Não, irmão, fofoca é rompida aqui nesse versículo. Porque fofoca é quando você traz um assunto que é alguém que te contou e você não quer dizer quem te contou. É por isso que eu digo, eu disse hoje ao pastor, fala o nome, porque se não falar o nome é fofoca. Então tem que dizer o nome. Quem foi que foi fulano de tal? Seja sincero. Paulo disse assim: me foi comunicado não por uma abelha que for, não por um irmãozinho que apareceu. Eu não recebi um e-mail anônimo, não. Eu fui comunicado pelos da família de Cloé, os dedos duros da igreja, que há entre vós contendas e dissensão. Eu acredito que depois desse dia, alguém está comentando alguma coisa e passa alguém da família de Cloé e fica escutando. Ele diz: ó, silencia, porque ele vai contar para o pastor. Esse aí é amiguinho do pastor, vai falar para o pastor, e o pastor vai usar o púlpito. E o melhor, o pastor é tão crente, é tão sério, é tão homem de Deus, que fala o
para ele. Ele diz: os da família de Cloé me comunicaram que há contendas entre vós. E aí vem a parte bonita do texto, capítulo 1, versículo 12, vamos lá, continua. Eu quero dizer, Paulo dizendo, eu quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Cada um de vós que está no meio da igreja diz: eu sou de Paulo. E outro diz: eu sou de 3 ou melhor, 4 grupos dentro de uma igreja. Entendeu isso ou não? 4 grupos, 4 comunidades, 4 fundamentos dentro de uma própria igreja. Como pode isso acontecer, pastor Jéssica? Aqui está acontecendo. Em Corinto está passando isso. E aí Paulo diz assim: eu vou mandar a afetuosidade da área velha para Corinto, para que se rompa tudo isso. Eu vou escrever de um afeto que tem numa pequena congregação, a área velha, porque vai romper com tudo isso. Paulo encontra esse problema. E como é que ele sai, pastor? Porque ele tem 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo do pastor Paulo. E ele começa a dizer dele. E por que eu fiquei apaixonado por isso, pastor Haroldo? Por que o povo gosta do pastor Paulo e faz um grupo para o pastor Paulo? Por quê? Porque Paulo prega sabedoria. Jéssica, você está louco? Não, meu irmão. Nos versículos subsequentes ele vai pedir desculpa na sabedoria que ele traz como incorporação de mensagem. Porque ele aprendeu aonde? Paulo aprendeu aonde? Aos pés de Gamaliel, sábio entendido. E quando ele aprende, quando ele vai pregar, ele não vai trazendo aquela história que, irmão, esse dia eu estava abrindo uma lata de sardinha lá na minha casa e Deus me deu uma mensagem. Não! Ele vai trazer o quê? A sabedoria que ele alcançou. Ele conseguiu saber alguma coisa de astros. Ele conseguiu saber alguma coisa de sei lá o quê. E ele, quando vai trazer a mensagem, ele incorpora a sabedoria. O povo recebe e o povo do grupo dele aplaude. E por que ele traz sabedoria, pastor? Porque eu acabei de dizer, ele aprendeu sabedoria. É tão verdade que nos versículos depois ele diz assim: eu não venho trazer sabedoria, eu uso sabedoria para implantar em vocês espírito e demonstração de poder. Glória a Deus. Eu não venho fazer sublimidades de palavras de sabedoria humana, eu venho trazer demonstração de Deus a vocês. Versículos depois você precisa entender o texto. Ele pede desculpas, no versículo 14 por diante, ele vai pedir desculpas dessas palavras de sabedoria que ele traz, porque por ele pediu desculpa. Agora, e os outros grupos, pastor? Tem também. Primeiro grupo, o grupo do pastor, o que é que eles gostam de ouvir? O que é que eles gostam de ouvir? Então tem o segundo grupo. Qual é o segundo grupo, pastor? É o grupo do pregador Apolo. Porque tem sempre o pastor e também tem sempre o pregador. E o que o pregador ensina, pastor? O pregador ensina justiça e edificação. O pregador é o cara, sabe aquele pregador que você ouve a madrugada inteira? O cara sabe muito, o cara entende, ele está consciente daquilo que ele está falando, e ele vem com aquela palavra que é uma edificação. Você utiliza ela durante a semana, durante o mês, ele sabe do que ele está dizendo. Ele não traz sabedoria, mas ele traz uma edificação, uma justiça de Deus. Ele é o irmão Apolo. Quando alguém entra no corredor inicial da igreja, no corredor principal, chega assim no diácono e diz: irmão diácono, como é que está no folhetinho aí hoje? Quem é que prega? Hoje é irmão Apolo. Rapaz, hoje nós vamos, se prepara, nós vamos sair edificados. Hoje vai ter palavra, justiça de Deus aqui. E aí alguém entra e diz assim: quem é que prega hoje? Hoje é irmão Paulo. Ih, rapaz, sabedoria de novo. Ah, Jesus, deixa eu abrir meu dicionário aqui para ouvir as palavras que nem eu sei, palavras escalafobéticas que Paulo fala, né? Vamos ouvir essas palavras. E aí encontra isso. Depois desses grupos tem um terceiro. Qual é o grupo, pastor? O grupo de Cefas. E quem é Cefas? É Pedro. E quem é Pedro? É o velho. Tem o grupo do pastor, sabedoria. O grupo do paroleiro, o Apolo, o pregador. E o terceiro, o grupo do velho. E o que o velho prega, pastor Jéssica? Santidade. Como é que é? O velho só prega santidade. Por quê? Porque dependeu dela, meu irmão. Quinta-feira de noite, Jesus está apanhando, tomando chute, tomando soco, pontapé. E no pátio, quem está lá aquecendo no forno, aquecendo na fornalha, o Pedrão, oh meu Deus, que quentinho que está aqui. E Jesus apanhando no litósforo. De repente uma mulher chega barrendo as vasas, né, tirando aquela fumaça, aquela fuligem que está ali, e diz assim: você é um dos deles. Ele diz: não sou. Ele disse: não, você é. E terceira vez o galo canta e o olhar
Jesus toca Pedro. E quando toca Pedro, ele diz: pequei, pisei na bola. E aí, sexta de manhã, ele é morto. Sexta-tarde ele vai ao madeiro. E aí, pastor, é enterrado. Sábado não encontra, domingo de manhã ele apresenta-se aos discípulos e diz a Pedro: Pedro, quero conversar com você. Mas a Bíblia informa que só foi segunda-feira à noite, segundo a minha cronologia, meus irmãos, que ele encontrou com Cristo na beira da praia. E Jesus convidou eles para jantar, dizendo: vinde jantar. E na hora que está sentado, Jesus dá para ele o veredito que ele precisava: Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? Duas vezes. Pedro, tu me amas? Três vezes. Finalizando tudo aquilo que ele tinha pecado, Deus dava a ele o perdão e apacentava ele as ovelhas do Senhor Jesus, sendo o pastor Pedro para a glória de Deus. Então o que ele vai pregar? Ele vai pregar: santifica, porque eu dependi de uma santidade. Eu fiquei 4 dias na berlinda, eu pensei que eu ia encontrar com ele, quase que eu fui para o inferno. Eu passei perto do fogo, eu estava lá no fogo e quase que eu vou mesmo. Então, santidade, santidade. E eu acredito que o grupinho do irmão Pedro, e tem muitas igrejas, viu, pastor? Tem muitas igrejas que é o grupinho do crente pai, irmão. Já viu o crente pai? O crente pai é aquele que o pastor está pregando, e aí manda uma palavra de marreta, uma palavra de santidade, ele grita lá no meio: fala mesmo, Deus. É isso mesmo, Jeová. Por que crente pai, pastor? Porque a palavra vem, ele pega a palavra e diz: olha, isso aqui é para o irmão Zé, e joga lá para o irmão Zé. Esse aqui é para o irmão Marinho, joga lá para o irmão. Esse aqui é para o irmão Antônio, joga lá para o irmão Antônio. Para ele não fica nada. É o grupo do irmão Pedro. O que ele pode ouvir? Santidade. Jesus, manda a marreta hoje. Jesus, hoje o cajado está com ele. Ele grita na igreja, sabe? Não sei se aqui tem, pastor? O grupo do pastor Pedro. Gosta de quê? Gosta de quê? Quem está falando? O pastor Paulo prega o quê? O grupo dele ama a sabedoria. O irmão Apolo prega o quê? Justiça. E o grupo dele adora a justiça. O grupo do velhinho, santidade. Agora tem um quarto grupo que é perigoso. O senhor falou deles aqui hoje. Quem é esse, pastor? Esse grupo é o grupo de Cristo. Por que, pastor? Esse aí não quer estar sob nenhuma guarda espiritual. Ele quer ter um acesso direto. E eu vou dizer muito sinceramente: se não chegou por aqui no Japão, vai chegar. Os famosos calvinistas e os famosos arminianos. Eu sou salvo, salvo para sempre. O meu negócio é redenção por Cristo. Não precisa de igreja, não precisa cultuar. E aí segunda ele vai para Deus e Amor, terça ele vai para a Assembleia de Deus, quarta ele vai para a Universal, quinta ele vai para a Presbiteriana, sábado ele vai para o Candomblé, domingo ele vai para a missa. E aí está tudo certo. Ele não tem ninguém sobre ele. Ele é só de. E o negócio dele é redenção. O meu negócio é redenção. Jesus pagou o preço para mim. Não foi por religião, não foi por pastor. Eu e Cristo, Cristo e eu, e ponto final. Cuidado. Cuidado, nós temos que ter um pastor, nós temos que ter um homem de Deus sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Dentro da igreja de Corinto, igreja, 4 grupos, entendeu isso não? Paulo escreve, meus irmãos, tem 4 grupos aí. Só que deixa eu dar a resposta para vocês. A resposta é essa: versículo 13 até o versículo 29 ele pede desculpa. No versículo 29, no versículo 30 ele dá a resposta. Ele diz: vocês que dizeis ou dizieis: sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, sou de Cristo, na verdade vós sois dele. Dele quem, pastor Géser? O Espírito Santo de Deus. Em quem, pastor Géser? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Lá vai, sabedoria, justiça, santidade e redenção. Não entendi, pastor Géser, vai entender agora. Aquele crente que vem para a igreja para ouvir a sabedoria do pastor Paulo, quando vai embora para casa só leva a sabedoria. Aquele crente que vem para a igreja para ouvir a justiça e a edificação do paroleiro e irmão Apolo, só leva justiça e edificação. Quem vem para ouvir santidade só leva santidade. Quem vem para ouvir redenção só leva redenção. Agora quem vem pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, leva o pacote completo. Sai daqui sabendo, sai daqui edificado, sai daqui justificado, sai daqui santificado, e que quebra ainda recebe redenção por Cristo Jesus o Senhor. Nesta noite saia dos grupos e venha para a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos viver em unidade, vamos viver em unidade, vamos viver em unidade. Pastor, me prova que eu tenho que viver em unidade. O mais faustoso dia de Pentecoste, o mais glorioso dia da igreja é o dia de Pentecoste. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1: estavam todos reunidos. O que é reunido, pastor?
céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Quer que a casa seja cheia? Eu quero. Vive em unidade, esteja junto, esteja no companheirismo, viva unido, porque assim então o fogo vai pegar e a glória de Deus vai descer sobre nós. A igreja da Águia Velha tem o quê? Afetuosidade, unidade. Amém? Eu posso pregar com a ajuda de alguém? Ó, por favor, 3 meninos rápido aqui, por favor. O Daniel, que eu lembrei o nome dele, vem cá, Daniel. Senta aqui, Daniel. Vem você do lado, Roda, senta aqui. Senta aqui, Daniel, por favor. Falta um. Quem é que vem? Isso aí, fica no meio, Daniel. Senta junto, mais junto vocês conseguirem. Unidade, tá bom? Estou pregando sobre unidade, amém, meus irmãos? Paulo Apóstolo está pregando na cidade de... Não me lembro agora, mas é a casa onde o irmão Eutico caiu da janela. Ele está pregando 3 horas da manhã, mais ou menos, naquela palavra forte que ele vinha trazendo. O que é que aconteceu? O irmão Eutico começou a dormir. Eutico, dorme, Eutico. Só que você viu que o Eutico dormiu rápido. Eu pergunto para você, Eutico dormiria rápido assim? A igreja está cheia, é um detalhe extraordinário, é culto de ceia. É culto de ceia, é reunião de ceia. Reunião de ceia é o que, meus irmãos? Comunhão, sim ou não? Comunhão, unidade, né? Mas no culto da ceia, o irmão Eutico dormiu. Só que ele não dormiu assim igual o Daniel. Ele deu primeiro umas pescadas. Sim ou não? Ele dá a primeira, ele dá a segunda, ele dá a terceira. Eu acredito que na quarta, ele tomba da janela. Cai da janela, Eutico. O Eutico caiu da janela. E é bonito que você dá risada. Volta a cair, senta aqui de novo. Por que, pastor, que é bonito você dar risada? Porque eu estou pregando de unidade, eu estou pregando de ceia, e ali do lado da janela tem quem, meus irmãos? Tem 2 parceiros, 2 irmãos, se chamamos de irmãos, todavia, ninguém segurou ele quando ele caiu. Estou sendo sincero, alguém segurou ele? A casa estava cheia, capítulo 20, a partir do versículo 7 de Atos dos Apóstolos, ninguém segurou ele. E aí eles não ouviram essa mensagem que eu estou pregando aqui, porque se eles ouvissem, o que aconteceria? Na primeira pescada do irmão Eutico, pesca Eutico, o que o da direita fazia, o que da esquerda fazia? Segurava. Eutico, dorme, Eutico. Vai caindo, Eutico, vai caindo. Olha, esse aqui não entendeu a mensagem, mas esse vai entender. Não deixa cair, rapaz, não deixa cair. O que você quer dizer com isso? Obrigado, gente, obrigado. Pode voltar lá. O que você quer dizer com isso, pastor Jéssica? Quero dizer o seguinte, meu irmão. A partir desta noite, a partir deste final de semana, a partir desse congresso, eu pela fé decreto sobre esta JMEAD aqui, sobre a igreja da vida e do arrebatamento aqui no Japão, a igreja onde Deus está, onde Ele manifesta a sua glória. Eu já pude sentir a glória dele, já pude chorar aqui. Eu sei que Deus está nesse santuário, então está decretado por fé e coragem. Nesta igreja, se tiver do meu lado, não cai ninguém. Se tiver do meu lado, não vai cair. E se você é espiritual, vai dizendo aí para alguém que está do seu lado: e do meu lado você não cai. Você pode cochilar, você pode até dormir, mas do meu lado você não vai cair. Porque aqui há unidade pelo Espírito no nome do Senhor. Fale para alguém aí, fale para alguém aí, fale para alguém aí, fale para alguém. Fale para alguém, eu digo para o pastor Haroldo: se tiver do meu lado, não cai. Eu digo para o pastor aqui: se tiver do meu lado, não cai. Pastor Sérgio, se tiver do meu lado, não cai. Se você estiver do meu lado, você não vai cair, meu irmão. Eu não vou deixar. Paulo não vai precisar orar para que exista um milagre. Sabe por quê? Porque do meu lado não cai. Eu estou unido no mesmo propósito, no mesmo sentido. E no meu ministério e no seu ministério há uma unidade pelo Espírito Santo de Deus que nos mantém em pé. Quem está entendendo a linguagem do Espírito aí? Quem está entendendo a linguagem do Espírito aí? Quem está entendendo? Quem está entendendo que o pastor Jéssica está dizendo de unidade? Eu estou dizendo de unidade, é pela unidade que nós vamos vencer. Vai numa mega church você vê, lá tem unidade. Vai numa mega church, alguém passando fome do seu lado. Igrejas nos Estados Unidos, até inclusive olhem pelos Estados Unidos, igreja que você precisa pegar a senha para ter o seu assento, de tanta gente que vai. Você pega a senha para entrar, pega a senha para poder sair, é tremendo. Eu quero duvidar se alguém do seu lado lá está precisando de uma cesta básica. Você vai saber? Não. Por quê? Porque não tem unidade.
acabou a unidade. Diferentemente da igreja da Águia Velha, lá tem afetuosidade. As poderosas mandam saudação, a Águia Velha manda afeto. Aleluia. O que é que mais tem na igreja da Águia Velha, pastor Géser? Caminho para o final com você. Abra aí Atos 18, por favor. O que é que tem mais na igreja da Águia Velha? Aleluia, eu estou vendo gente chorando aí. Isso mesmo, pode chorar, filho. Pode adorar o nome do Senhor. Tem que ter unidade no meio da igreja. Tem que ter unidade, tem que ter comunhão no meio da congregação. Se não tem unidade, não vai. Mas pela unidade, nós caminharemos juntos. Aleluia. E juntos faremos proezas ainda maiores. Atos 18, versículo de número 1. O que é que tem na igreja da Águia Velha, pastor? Em segundo lugar, na igreja da Águia Velha, e aí vocês nunca mais me convidam para vir pregar aqui. O que é, pastor? Na igreja da Águia Velha, para fazer parte da membresia ou ser membro lá, tem que ser deportado. E teve gente que falou misericórdia. Para fazer parte da igreja da Águia Velha, tem que ser deportado. Isso aqui, meu irmão. Pastor Jesus não é meu. Eu acho que aí o senhor caiu da graça, pastor. Não é? Pastor, pega leve com esse assunto. Pastor, o senhor está fora do país. Você está louco, pastor. Nós estamos no mesmo barco que o senhor. Para fazer parte da igreja da Águia Velha tem que ser deportado. Vem comigo no texto. Atos 18, versículo 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando ali um certo judeu por nome Áquila, olha aí o primeiro, natural do Ponto, que há pouco havia vindo da e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ajudou-se a eles. Peraí, pastor Paulo encontrou com a Águia Velha, perguntou o que aconteceu, eles disseram, fomos deportados de Roma. Paulo juntou com ele, é esse o povo que o senhor quer que a gente seja? É. Por quê, pastor? Porque eu não estou falando de deportação do Japão para o Brasil, do Japão para os Estados Unidos, estou falando de deportação de Roma. Como é que é, pastor? É deportados do mundo. Você não lembra que Roma não nos pertence mais? Você não lembra que o mundo não te pertence mais? E fala outra palavra declaratória pelo Espírito Santo de Deus. Você não serve para ser desviado. Aleluia. Você não, eu não consigo me enxergar domingo à noite com o pé em cima da escrivania assistindo o Fantástico. Eu não consigo me enxergar dizendo, meu amor, por favor, pega uma garrafa de vinho aí que eu vou tomar um vinho tranquilo aqui. Eu não consigo ficar em frente de uma novela sabendo que tem um culto na minha igreja e eu poderia estar lá. Não, eu não sirvo mais para ser do mundo. Eu fui deportado de lá. O mundo me deportou, meu irmão. Aleluia. Olha para a sua história, olha para o espelho retrovisor da sua vida. Outrora encachaçado, outrora inveterado, outrora nas mãos das drogas, mas hoje abençoado, paletôzinho pela batismo, feliz caminhando para o céu. Meu pai pastoreava em Itu, pastoreou durante 7 anos a igreja de Itu. E meu pai pregou uma palavra pura aquele dia. E pá, aquela mensagem dura mesmo, e humilde, menino, jovem, sentado lá no último banco, assim à direita. E aí daqui a pouco a palavra tocou forte. Nós veio com o pecado dele, ele empurrou os 2 bancos para frente, saiu nervoso. Eu nunca mais volto para a igreja, não quero saber. E tinha um diácono novo, ficava na porta assim, o diácono abriu com medo, abriu a porta, ele voou a porta e saiu. Nunca mais piso aqui, eu vou ser desviado a partir de agora. Saiu, desceu a rua da igreja, chegou lá embaixo, tinha uma padaria, chegou na padaria e bateu assim, tal coisa assim. Posso pegar uma cerveja? Eu disse, pois não, pegou, abriu aquele balcão assim embaixo daquele balcão, aquelas portonas de vidro, abriu, pegou a cerveja, colocou, quando puxou o abridor de garrafa amarrado com o barbante para abrir, olhou para ele e falou assim, eu não vendo cerveja para crente. Aleluia! Ele não acreditou, disse, não é possível, isso aí é alguma coisa que aconteceu e tal. Foi no outro bar, chegou no outro bar e disse, moço, me dá um cigarro. E o moço, pois não, abriu aquela tampa assim e disse assim, qual cigarro você quer? Ele disse,
me vê um Marlboro aí. Aí puxou o Marlboro, colocou em cima do balcão. Quando olhou para ele, falou assim: não vendo cigarro para crente aqui não, moço, sinceramente. Ele saiu e falou assim: já que eu não consegui essas coisas aqui simples, eu vou descer na zona de baixo meretriz da cidade atrás da rodoviária e vou dormir com uma mulher da vida lá. Quando ele chegou lá, mais ou menos uns 2 quilômetros da igreja, que é a rodoviária, ele chegou lá e disse: moça, quanto é o programa? Ela olhou para a cara dele e falou assim: volta para a tua igreja, converte com Deus. Eu não durmo com gente que é crente não, rapaz. Sai dessa vida! Era mais ou menos umas 9h45, 10 horas da noite, eu, meu pai e o irmão Onofre, fechando o cadeado da igreja. Acabou o culto, todo mundo ali foi embora. Aí nós estamos fechando o cadeado da igreja. Eu me lembro como é isso, eu me lembro. A berlina do diácono Onofre assim na frente, os meninos dele já dormindo lá dentro, que era costume, coisa de igreja do Brasil. Eu fechando ali o cadeado com meu pai, de repente a gente escuta: pastor, pastor! E correndo, subindo na ladeira da igreja, subindo maior pau: pastor, pastor, já sem voz, pastor, pastor. E aí meu pai disse: é o doido do Milton. Ele vem no mesmo dia, ele vem, se joga e diz: pastor, eu quero aceitar Jesus de novo, eu não sirvo para ser nem desviado, pastor. Ora por mim, pastor, não dá para ser mundo mais, eu sou do céu. Quem é deportado aí por mim? Quem é? Quem é deportado aí? Se você é deportado do mundo, você não serve mais para ser do mundo, irmão. Você é de Deus, você é da igreja, que a partir de hoje vai deportar muita gente, o mundo vai deportar a gente, e nós seremos cidadãos do céu eternamente. Glória a Deus. Você entendeu isso? Quem entendeu isso? Deixa eu falar. Eu duvido que você pôr no seu Facebook: fui deportado. Eu tenho certeza que vai ser o maior like que vai ter. E eu tenho certeza que amanhã de noite vai ter gente lá no aeroporto de São Paulo esperando. Vai chegar a qualquer hora, chega o vozinho do Japão. Aí quando der muito like, muito comentário, você escreve lá embaixo: eu fui deportado do mundo. E com o mundo eu nunca mais vou voltar. Pertence à verdade. Roma não me aceita mais. A idolatria de Roma não me cabe mais. O jeitão de Roma não me serve mais. Eu sou do céu. E sendo do céu, não dá mais para encaixar. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Entendeu? Você escapou do mundo, foi deportado de lá, deixa os costumes do mundo, tá bom? Entendeu? Eu estava pregando no estado de Amapá, no arquipélago de Bahia, a 27 horas de barco, subindo o norte, já perto do sul, lá em cima. E eu preguei, e foi uma bênção, sexta, sábado e domingo, e a barca estava programada para voltar. Na segunda-feira, eu voltaria, pegaria o voo e ir embora para casa, lá no Botucatu. E o que acontece? Como era a época de cheio, o Rio Negro estava muito cheio, e desciam muitas toras de madeira, o comandante do barco, o capitão Ednei, cancelou o barco, disse: amanhã a gente desce o rio, porque é perigoso, gente, cheio de gente aí no barco, cabem 300 pessoas, acontecer alguma coisa aí, morre todo mundo. Marcamos para amanhã. E aí era segunda-feira e era feriado. E na igreja o pastor tinha muito conhecimento do pessoalzinho da prefeiturazinha que tinha, do garejo, que era luzinho. E aí o irmão Eliseu era o assessor direto do prefeito. E o Eliseu era o coordenador da juventude. Já acabou o congresso naquela glória. O comandante de lei já tinha falado com ele que o barco ia ser mudado para terça-feira. Ele disse assim: vamos fazer um culto ao ar livre amanhã na beirada do rio. Eu ouvi e fiquei meio quieto, porque o sonzinho era bem ruimzinho, segura a história lá. A garganta vai embora, eu deixo eles quietos. E fiz que eu ouvi, daqui a pouco Eliseu pega o microfone do culto à noite e diz: meus irmãos, a barca do irmão Gésia foi cancelada. Amanhã tem culto na beirada do rio, um grande ar livre, toda a igreja lá. E o prefeito já está aqui. Eu vou pedir para ele: prefeito, eu posso usar o palco da prefeitura? E o prefeito, claro, foi todo mundo, por livre e espontânea pressão, cedeu o palco. Aí, na segunda-feira, tudo bem, já está marcado tudo, beleza. E aí eu
fui para lá, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu imaginava ser um palco, mas não era um palanquezinho, mais ou menos dessa altura aqui, pastor, da altura desse cursinho, uns 10 centímetros, e ele colocou aquele palcozinho, colocou 3, 4 cadeirinhas, ficou o prefeito, eu, só que eu não sabia, eles sabiam, eles diziam que já sabiam, e eu não sabia que o rio subia. Uma determinada hora do dia vinha a tal da giripoca, né? A giripoca é um fenômeno que o rio sobe, chega da onda, e todo mundo lá é acostumado, ninguém está ligando para isso. E eles disseram para mim, os meninos até acham bom, que na hora do culto eles ficam brincando, pulando água. E aquele dia subiu muito o rio. E as irmãs do ciclo de oração cantando, e o rio subindo no pé delas, e elas continuavam no meio da lama. E eu disse, gente, pelo menos 10 centímetros eu estou a mais que ele. Será que vai subir 10 centímetros? Mas a água vem e subiu. Quando sobe, começa a passar um pouquinho, que o negócio começa meio que levantar, o Eliseu arruma um rodo, não sei de onde, arruma um rodo e começa a empurrar a água. Eu disse, Deus, você vai empurrar o rio inteiro. Ele falou, não, você vai pegar o seu sapato, acabou. E aí quando Eliseu começou a empurrar aqui, o pessoal, a juventude cantando, sei lá, do lado de lá da avenida, tinha uns caras lá com um Fusca, um somzinho ligado, e jogando sinuca, tomando cerveja, gritando. Ah, cantaiada, agora sai! Eliseu, vem tomar uma, Eliseu! Eliseu chegou e me pastor, esse bar aí é que eu tomava cerveja com eles. E eu fui até chamado para ser vereador aqui no arquipélago, mas eu sou crente, né? E fica difícil meu lar sair, rapaz. Eliseu está aqui puxa água, e aquele negócio começou a incomodar. E eu fiquei incomodado que o cara começava a xingar, um monte de irmãs, crentes. Eliseu, vem tomar uma, pastorzinho, vem tomar uma aqui, vem jogar uma sinuquinha. E aquele negócio me incomodou, eu fiquei chateado. O Eliseu viu que eu estava incomodado, disse, pastor, eu posso cantar? Antes do senhor pregar, eu falei, velho, é o pastor. Pode cantar, irmão, canta um monte aí, porque daí eu prego bem pouquinho. Aí ele disse, tá bom. Aí o pastor deu oportunidade para ele cantar, ele pegou o microfone, eu lembro como hoje, me arrepia só de ouvir. Ele pegou o microfoninho e começou a cantar uma canção que, não sei se vocês sabem, mas ela é do irmão Juliano, que diz assim, mundo para você não volto mais. Mundo em você não achei paz. Mundo em você eu não encontrei paz. Mundo, só Jesus me satisfaz. Ele começou a cantar, caiu um pranto na minha alma, eu comecei a chorar. Ele viu que eu estava emocionado, ele começou a olhar para o bar, começou a apontar, mundo para você não volto mais. Eu comecei a chorar com aquilo, eu me emocionei de verdade. Aí eu fui pregar, quando eu acabei de pregar, Jesus salvou 16 pessoas, inclusive um gordão dono do Fusca, para a glória do nome do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer com isso, meu irmão? O mundo não te aceita mais. Você não é de lá e nunca mais será. Você é do céu. Nem passaporte você precisa para entrar lá. Você já é de lá. Pastor, mas o que eu estou fazendo na terra? Aqui você é peregrino e forasteiro. O seu lugar é o céu e é para lá que a gente vai. Entendeu isso ou não? A igreja da Águia Velha tem comunhão. A igreja da Águia Velha tem deportação. E é tudo, pastor, finalizo rapidinho. O que é que mais tem na igreja da Águia Velha? Capítulo 18, versículo 18 de Atos. Vê comigo aí, por favor. Atos 18, 18. O que é que tem lá? E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para Síria, e com ele, a Águia Velha, tendo rapado a cabeça em Sencreia, porque tinham voto. Ô pastor, o senhor veio lá do Texas falar para a gente que a gente vai rapar a cabeça? E aí o irmão José dá glória a Deus, porque já está dentro. É isso, pastor? Não. O que é então? O que me toca nesse versículo, que a igreja da Águia Velha tem propósito. Que propósito, pastor? Propósito que todo mundo conhece. Aleluia. E quando eu falo disso, eu me lembro do congresso. Nós estamos em um congresso missionário. A igreja que tem propósitos missionários é a igreja da Águia Velha. Glória a Deus. Aleluia. E o propósito deles não era no coração. Eu tenho o propósito de Deus no meu coração. Não. Todos sabiam o propósito deles. Eles estavam dentro de um barco. E segundo o meu estudo, o atributivo
Tino, que navegava sobre o mar Adrimitino, ele tinha 270 pessoas. Então imagine você no meio de uma multidão de 270 pessoas com a cabeça rapada. Na época era perigoso até ter cabeça rapada, porque era considerado como prostituta, mulher da vida. E a irmã Priscila está lá com a cabeça rapada. Alguém chega e eu acredito e diz: você está fazendo quimioterapia? O que aconteceu com você? Se não, eu tenho voto e o meu voto é com todo poderoso. O voto que eu fiz foi rapar a cabeça para demonstrar para todos que eu pertenço a uma igreja. Aleluia. Pastor, o senhor quer que a gente rapa a cabeça? Não, eu quero que você tenha propósitos com Deus a partir de hoje, no nome do Senhor. O pastor falou um negócio interessante aqui. Ele falou: quando Deus faz com que Noé desça da arca e saia da arca, o que é que Deus faz? Deus cria o arco-íris, não cria? E bota lá no céu, não bota? Bota não? Bota um arco-íris lá no céu. E aí eu fiquei pensando, irmão, Deus não fez uma aliança com o homem? O que é aliança, pastor Jéssica? É isso aqui que eu tenho no meu dedo. Só que quando Deus coloca lá em cima, Ele não põe uma aliança lá, Ele põe o quê? Um arco. E aí eu fui imaginar que, na verdade, o arco é uma parte da aliança. Ou seja, Deus não faz pacto ou não faz aliança sozinho. Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo, não. Deus faz aliança com alguém. Deus faz aliança com alguém. Agora o melhor, quando chove, todas as vezes, olha para cima que você vai ver o arco-íris. Deus cumpre a parte dele, o propósito dele, e nós estamos cumprindo o nosso. Eu pergunto para você, 31 de dezembro de 2013, a igreja estava lotada, todo mundo de joelho orando: Senhor, esse ano 2014 eu vou ser mais fiel, eu vou ser mais santo, eu vou ajudar mais o pastor Haroldo, eu vou ajudar mais o pastor Sérgio, eu vou ajudar mais no ciclo de oração. Senhor, eu prometo que esse ano eu não vou dever nenhum dízimo para a tua obra. Senhor, aquele carnê que eu peguei da missão 2014, eu vou cumprir. Pai, eu estou aqui na tua presença e eu prometo ser mais fiel. Aí nós estamos saindo de agosto, ou melhor, entrando em agosto, meu irmão, no meio do mês de agosto, e você olha para trás e diz: Senhor, eu não fui capaz de cumprir. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: ainda que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o propósito teu pode falhar, mas o propósito de Deus não falha jamais. Pastor, que propósito? Propósito visual. Propósito visual. A mulher está lá na varanda da casa dela. A mulher viúva, ou melhor, a esposa de Sunem, né? A mulher está lá na varanda da casa dela olhando. E de repente passa um carro, já que carro bonito. E de repente passa outro carro, outra charrete, outro carro de ferro. E ela olha e diz: daqui a pouco aparece um homem. E o homem vai andando lá embaixo. Ela: marido, vem cá, marido, vem cá, marido, vem cá, vem cá. O marido vê: o que foi, mulher? Está vendo um carro novo aí para a gente comprar? Se não, marido, eu estou vendo um homem. Está vendo? Eu estou vendo que aquele ali é o santo homem de Deus. Eliseu está passando lá embaixo. O que você quer dizer com isso? O teu propósito com Deus tem que ser visual. As pessoas precisam ver em você diferença espiritual. Glória a Deus. Quando você pega o microfone, as pessoas veem que há diferença. Quando você canta, as pessoas veem que há unção. Quando você prega, as pessoas veem que Deus é na sua vida. O teu propósito com Deus não pode estar errado, não pode estar fracassado. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: a igreja da Área Velha é uma igreja de propósitos espirituais. Quem sente essa presença e que adora o Senhor por esse propósito, exalte e o glorifique no nome do Senhor. Cadê o teu propósito, Deus? Propósito de missão. Ajudar o irmão Sérgio. Esse ano eu ajudo. Vamos lá, como é que está o teu propósito com Deus? Deus não pode fazer aliança sozinho. Ele faz aliança com alguém. Eu falei de tu, lembro de tu, irmão Lucas. Meu pai pregou sobre voto, uma terça-feira à noite. E o irmão Lucas vem para frente chorando, se joga diante do altar. E aí termina o culto, depois daquela unção, daquela presença. Meu pai abraça ele, nem quer saber. Ele vai embora para casa, chega em casa, ele almoça, janta, senta na cama, pega a Bíblia, abre a harpa. No final da Bíblia, ele sentado na cama diz assim: Deus prometeu com certeza, chuva de graça mandando, e Ele nos dá a fortaleza, e ricamente se separa, chuva de graça. A irmã Lúcia entra no quarto e o Lucas está ficando louco. Você nunca leu nem Bíblia antes de dormir? Você já está capotado. O que foi isso? Fiz um voto com Deus. Que voto você fez, paizinho? Não sou batizado no Espírito Santo, mas eu prometi a Deus que todo dia antes de dormir vou cantar o hino da harpa. E não é possível que em 527 dias, na época a harpa tinha 527 dias, Deus não me batiza no Espírito Santo.
Aquela revisada falou: Lucas, é loucura, Lucas, você não vai conseguir. Além de não conseguir, você não sabe todos os rios da área. E se eu não souber, eu invento. Cantou o primeiro que eu sabia. No outro dia, amanheceu, foi para o trabalho, teve um dia de batalha, um dia difícil. Chegou em casa, a mulher não falou nem jantar hoje. Cansado demais. Dá um beijo dos meninos, aí vou dormir. Deitou, puxou a coberta. Quando puxou a coberta, o Espírito de Deus diz: Lucas, eu volto. Ele diz: Bíblia, volta, acendeu o abajur, pegou o arpinho. Ó, que saudosa lembrança, lembra do dia oceano, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. A Lúcia desligou a máquina e falou: quem lembrou? Pois é do meu coração, eu para ti voarei, quando o Senhor eu voltar, pois ele foi para o céu e em breve veio me buscar. Cantou tudo. No outro dia, falou: não é possível, 2 dias tudo bem, terceiro dia não chega. Terceiro dia ele chegou, vamos para a igreja, todo alegre, feliz. Tomou banho, foi para a igreja, na volta, passou num hambúrguer que tem lá, um cachorro quente, que no Brasil é um purê e bastante ketchup. Comeu, aí foi para casa, chegou, deu despediu dos meninos, deitou na cama e o Espírito de Deus disse: o Brasil volta. Ele: mesmo voto. Aí ela já estava dormindo e disse: não, Lucas, por favor, hoje não, esse não, eu me importo. Plena paz e santo gozo, sem ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Deus. Oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anos que eu louvo, eu também louvarei, entoando aleluias ao meu Deus. Dei tudo. Quarto dia ele chegou moído, cansado. Aquele dia o patrão tinha ficado com ele, deu tudo errado o dia, foi complicado, aquela situação horrível. Ele entrou dentro de casa, jogou a rotina, mulher, vou tomar banho, não quero nem falar oi, nem tchau para os meninos. Eu estou cansado, eu estou quebrado, meu dia foi à esquerda hoje, eu não vou conseguir mais. Quando veio o Espírito de Deus, o gasto, o voto, ele pegou a arpinha, abriu, e o hino era: não desamigues, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acompanhará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Quinto dia, a mesma coisa, ele já lembrou no quinto dia: espírito, alma e corpo, oferta de Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação e amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar, ó desce fogo santo do céu, em teu selar. Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 20º dia, os meninos vieram por quarto, começaram a fazer meio que um culto doméstico. Quando chegou no 24º dia, ele abriu a arca, ele ficou doido, ele disse: Jesus, será que é hoje? Ele começou meio que lagrimejar nos olhos, e ele abriu a arpinha e já ficou envolvido. Ele disse: gente, vamos dobrar o joelho, vamos cantar esse hino de joelho hoje. Dobraram o joelho, a irmã Lúcia, os meninos todos, e ele começou a cantar o 24 da harpa. No Pentecostes, e sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá no céu um vento assoprou e veio a casa a toda encher os corações com um poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. Ele cantou a primeira estrofe, a segunda estrofe. Quando entrou no coro da segunda estrofe, ele não mais falou poder, ele chamou a língua estranha que veio do céu, e ela tomou o Espírito dele pelo Espírito Santo e carimbou Lucas do Espírito Santo. Ele foi lotado do Espírito Santo. Ele subiu em cima da cama, profetizou para a mulher, orou pelos meninos. 2 meninos deles foram batizados com o Espírito Santo. Eu sei, meu irmão, que era mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã, o telefone liga lá em casa: ô pastor Rubem, pois não, meu irmão, o que aconteceu? Pastor, não estou conseguindo falar. Enrolava a língua e soltava a língua estranha. E meu pai: deixa eu falar com a tua mulher. Esse Lúcio, o que está acontecendo? O Lucas ficou louco. Ele disse: pastor, vem aqui em casa para o senhor ver como é que está meu quarto. O Lucas desarrumou tudo, ele está possuído da glória de Deus. Dá um jeito do Lucas dormir, pastor Rubem. Aí meu pai disse: irmã, deixa a glória de Deus tomar ele. Faz tanto tempo que ele precisa. O voto dele fez a diferença. Cadê teu voto? Cadê teu voto? Cadê? Quem tem voto aqui? Quem tem voto?
Já chegou. A igreja Águia Velha está aí no meio? Não. Será que tem deportado aí? Será que tem gente com propósito aí? Olha, tem gente com propósito imenso aí. Olha que propósito maravilhoso. Olha que propósito imenso, meu irmão. É a propósito das lágrimas que já acabou no nosso meio. Coloque em pé comigo com a autorização do direito do pastor. O que tem na igreja da Águia Velha? Comunhão, exportação, propósito, mas ainda tem um plus. O que é o plus, pastor? É o que não tem nas outras. O que é que não tem nas outras? Acompanhe comigo. Atos 18, 24 diz que chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, a gente fala dele, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. O que é eloquência? Um varão que sabe falar, um varão que tem a língua fácil para dizer, varão eloquente, poderoso em escrituras, ou seja, ele não fala de si, ele fala das escrituras, da palavra de Deus. Sim ou não, meus irmãos? Versículo de número 25: este era instruído no caminho do Senhor, portanto, filho de crente. Filho de crente, pastor? Filho de crente. Por quê? Porque efetua-se então o versículo que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. O pai e a mãe eram crentes. Apolo foi instruído no caminho do Senhor, sabia do que estava falando. Outra característica, pastor Géser, veja aí o versículo de número 25 ainda: e fervoroso de espírito. O espírito está com letra maiúscula. O espírito está com letra maiúscula. Letra minúscula, então, é o espírito do homem. O espírito do homem, Apolo, era fervoroso. Ele não era espiritualmente cheio. O espírito humano dele era fervoroso. O que é a diferença, pastor? O espírito do homem fervoroso é: vamos, bora, estou junto. Aquele cara valente, aquele cara aguerrido na vida, sabe? Esse tipo de gente. Qual outra característica que o irmão Apolo tem, pastor Géser? Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Veja que não apenas fala e não apenas ensina, mas fala e ensina diligentemente. O que é diligência? É cuidado. Ele não fala as neiras, ele não fala aos cotovelos, ele fala com cuidado. Discípulo, pastor Gerson, não. Ele fala e ensina com cuidado das coisas do Senhor. Ele não fala de si, ele fala das coisas do Senhor. Sabe a escritura e conhece das coisas do Senhor. Qual outra característica, pastor Géser? Conhece somente o batismo de João. Isso aqui parece que não é boa característica, né? Por quê, pastor? Porque ele está ali no ascendente. O Apolo é o cara pregando, é muito bom, criado, sabe bem, bababá. Quando chega lá em cima, o que é preciso ter o pulso, o que é preciso ter o que ninguém tem, ele diz: eu só conheço o batismo de João. E qual é o batismo de João? O batismo de arrependimento, nas águas do batismo. E o que é que acontece? Botam ele para pregar. Na onde, pastor? Na sinagoga. Veja o versículo 26. E começou ele a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram,
Responde para mim. Quando o ouvirão? A águia velha. Apareceu a águia velha e ouviu o menino que sabe bem pregar, mas não tem o batismo do irmão. Quando o ouviram, o levaram com e declararam a ele mais pontualmente o caminho do Senhor. Eu pergunto para você, quando Paulo encontra com alguém